Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje recebemos duas profissionais incríveis para uma conversa muito especial sobre a amamentação e seus impactos na primeira infância. Nossa primeira convidada é ela, a doutora Viviane Marchetti, fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia hospitalar e atuante na Marinha do Brasil. Com ampla experiência, ela traz um olhar técnico e humano sobre os desafios da amamentação e a sua importância para o desenvolvimento da criança. Bem-vinda. Obrigada. E também conosco a doutora Esther Carvalho, odontopediatra, especialista em primeira infância de 0 a 3 anos e no seu consultório e também em suas redes sociais. Ela compartilha conteúdos valiosos sobre saúde bucal infantil e cuidados essenciais nos primeiros anos de vida, orientando famílias de forma prática e acessível. Vai ser um bate-papo enriquecedor, cheio de informações que podem transformar a forma como entendemos a amamentação e os seus reflexos na vida dos pequenos. Obrigada, meninas. Obrigada. Agradeço muito pela presença de vocês para essa conversa tão especial que é a amamentação, né? Já que encerramos o mês de agosto falando sobre isso, um mês de conscientização, né? O Agosto Dourado, Sim. que traz tema para a nossa conversa, a amamentação como padrão ouro para a saúde infantil. Opa, um para ali. Agradeço muito, obrigada pela disponibilidade de tempo de vocês em estar aqui, tecendo essa conversa. Aí eu vou querer conhecer, né, um pouquinho como que é estar atuante nesse assunto tão importante. Pode falar, Viviane, como é para você, assim? Então, a amamentação, ela é uma área que vários profissionais estão aptos a trabalhar, né? Então, dependendo da especialização que esse profissional faz, de um curso de consultoria de amamentação, a gente tem a pediatria, a gente tem a enfermagem, a odontologia, a fono, vários profissionais que vão ajudar essa mãezinha e esse bebê, nesses primeiros momentos, principalmente, a desenvolver essa habilidade, né? Que a gente costuma dizer que a mãe acha que nasce uma mãe, nasce um bebê, já está pronto, vamos lá, vamos trabalhar. Mas nem sempre é assim, né? Principalmente se a gente falar na mãezinha de primeira viagem, num bebezinho prematuro, eles vão precisar de algum auxílio para poder começar esse processo de uma forma tranquila, de uma forma sem dor. A gente costuma dizer muito que a gente normalizou a dor na amamentação, né? Mas não é algo que é normal a gente sentir dor, essa mãe sofrer. Tem mãezinha que já passou por nós que acaba desistindo de fato por conta de todas essas dificuldades e às vezes normalizadas de geração para geração, de que vai ser assim, você tem que suportar. Na verdade, não. O que a gente gosta de passar é que está doendo, se está te incomodando, se está trazendo dificuldade, alguma coisa está errada e a gente precisa organizar isso de novo. Sim, porque vocês atuam diretamente, né? Eu vi ali a especialidade de vocês, mas o trabalho com a amamentação, existe um serviço que vocês oferecem de orientação? Sim, geralmente a gente recebe a família que está tendo alguma dificuldade nesse processo, né? Muitas das vezes já com o teste da linguinha alterado ou só a dificuldade na amamentação. Então, esse bebê chega para a gente avaliar, como a Vivi falou, numa equipe multidisciplinar. Geralmente Sim. é o pediatra, né, que encaminha, consultora, enfermeira. E aí a gente faz essa avaliação para ver onde a gente consegue ali atuar, qual vai ser o caminho melhor para a gente trabalhar essa amamentação, né? E eu falo que é super desafiador, porque um caso nunca é igual ao outro, né, Vivi? Então, é um acolhimento que a gente faz com a família para a gente poder identificar como que a gente pode contribuir também naquele processo, junto com o apoio de toda a rede de apoio, Sim. né, que está ali envolvida. Porque às vezes aí eu falo como mãe, né, que sou mãe de 3,
e vivi 3 amamentações em épocas diferentes, né? Tipo, meu mais velho tá com 20, completa 21 esse ano. Então, a gente não tinha tanta informação. E, às vezes, a gente começa o ciclo da amamentação com algumas dificuldades, algumas queixas. No meu caso, né? O bico rachava na minha primeira amamentação. Eu lembro até que sangrava. Mas eu tinha tanta vontade de amamentar que eu tirava na colher. Sabe? Para poder dar. Eu não queria que dessem fórmulas. Então, assim, a gente vem lutando há muito tempo, né? Eu tô falando de uma história de 20 anos atrás, a favor da amamentação, né? Para que ela seja acessível a todas as pessoas. Porque existe também uma cobrança social ali de quem está perto, que não faz com uma intenção ruim, mas às vezes já da desistência, né? Da amamentação, no sentido, para quê? Né, da fórmula, vamos, né, tem outros caminhos. E aí eu tô falando no meu lugar de mãe, de quem já viveu essa experiência, e no meu lugar fático, né? Porque não acontece para todo mundo dessa forma. O que eu costumo dizer muito é que, para gestantes, principalmente, que passam por nós, né? É para estudar. Estude tudo que você puder durante o processo de gestação. Leia, tenha acesso à informação de qualidade, deixe a sua rede de apoio ciente daquilo que você quer, porque no puerpério são momentos assim de muitos altos e baixos, né? Então, se você tem alguém do seu lado que sabe aquilo que você gostaria de fazer, que te apoia e fala, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos chamar alguém aqui em casa para poder auxiliar nesse processo, facilita tudo para essa mãe, né? Que já está tendo várias demandas nesses primeiros dias. Sim, e vocês fazem esse acompanhamento, então, desde a gestante. Por exemplo, a gestante pode procurar vocês já para deixar organizado, né? Para que vocês possam dar ali uma orientação também. Eu faço parte de um curso de gestantes, então eu tenho a oportunidade de trabalhar ali com elas já algumas informações bem no início. E eu sempre converso com elas, que é o que a Vivi falou. A informação ela é muito importante para a gente tomar decisão. Então, a gente precisa entender o porquê. Por que a amamentação é importante? O que ela vai trazer de benefício para o bebê, para a mãe. Para a gente poder ser firme também na hora de tomar uma decisão. Porque se tornou muito comum a entrar com a fórmula, assim, bem no início, né? Ai, não tô conseguindo, a primeira dificuldade. É o que você falou, a família já cobra. Porque o bebê tá chorando porque tá com fome, porque você não tá conseguindo amamentar. Então, se tornou comum. A gente recebe famílias que saem da maternidade já com a fórmula, né? Que os próprios profissionais já orientam. Então, é claro que tem casos e casos, né? A gente avalia pra gente poder ajudar aquela família. Mas é muito comum a desistência bem no início, né? Sim, o curso que você participa para gestante, você pode falar um pouco mais? É um curso da Estação Saúde. Sim, eu fiz. O nome é... você fez? Que legal! É o Gestação, né? Sim. É um curso disponível, acessível, né? Gratuito para a comunidade de Friburgo. Então, eu posso até deixar depois o arroba do Instagram para vocês, para a gente compartilhar, porque é informação de ouro, né? Não só eu, mas como pediatras, enfermeiras, ensinam a fazer planos de parto, né? Todo esse preparo para receber o bebê que é super importante. Então, é um curso que vale super a pena. Porque eu acho que é na gestação mesmo que a gente começa a definir essas coisas, né? Porque o que acontece é que a gente idealiza muito, né? Sim. E nem sempre, quando vem o nascimento, acontece da forma como a gente idealizou. Sim, na verdade, na grande maioria das vezes não acontece. E as pessoas falam, mas você tem 3 aí, parece que isso te dá alguma garantia, e não como dá. Se todos fossem iguais. A gente acabou de fazer uma frenectomia, deve ter 1 mês mais ou menos, num terceiro bebezinho de uma mãe que já tinha passado por outra experiência de amamentação, mas que não estava conseguindo amamentar. Justamente por conta disso, por ter essa carga de que eu já fiz 2 vezes, o terceiro eu vou tirar de letra. Mas são indivíduos diferentes, né? Gestações diferentes. Né? Então, assim, ela teve muita dificuldade, até que a gente chegou pra gente, a gente conseguiu identificar que era uma questão de anatomia, né? Que era uma alteração de frênulo da língua e que precisava passar por essa cirurgia para modificar essa estrutura e assim esse bebê conseguir mamar de uma forma efetiva, de uma forma que fosse sem dor para essa mãe também. E aí tudo fluiu muito bem depois disso, né? Mas o terceiro neném, ela já tinha passado por 2 experiências e mesmo assim era uma novidade. Não tinha informação. Então, explica um pouco mais. O que é essa cirurgia? Em que casos ela é necessária?
Então, a gente tem o protocolo de teste da linguinha, que já virou lei e que é obrigatório em todas as maternidades do Brasil, mas a gente sabe que, na grande maioria das vezes, principalmente se tratando de hospitais particulares, esse bebê às vezes sai sem o teste. Se nasceu no final de semana, se nasceu num plantão diferente, acaba saindo sem o teste da linguinha. Essa família vai fazer esse teste depois, às vezes não sabe da existência do teste e acaba deixando passar a primeira consulta com o pediatra somente, que fica sabendo dessa informação, né, na primeira semana de vida. E eles acabam chegando pra gente, às vezes sem ter feito o teste e às vezes com um teste duvidoso ou alterado. Que esse teste ele vai avaliar algumas funções da língua. Elevação, durante a mamada, durante o choro, em repouso. E vai fazer uma pontuação. Então, no final dessa pontuação, a gente vai decidir se é um frênulo normal, se é um frênulo que já pode ser considerado alterado, ou se ele está ali naquele meio do caminho. Pode estar alterado, mas às vezes não está causando dificuldade para essa amamentação, né? Então, não está causando impacto na amamentação. Ou se às vezes a gente já vai direto para a cirurgia, porque está causando muita dificuldade para a amamentação. E aí o bebê não ganha peso, acaba se estressando muito durante a mamada, dificulta, pega. Então, essa mãe vai ter muita dor, vai ter dificuldade mesmo durante esses primeiros momentos de amamentação, e aí a gente acaba tendo aquele meio do caminho. Será que eu que não sei? Ou será que tem alguma alteração na criança? Então, essa primeira avaliação é muito importante para esse processo. E é muito legal a gente falar sobre o teste da linguinha, porque é algo recente, né? Sim. Virou lei em 2014. E tudo que vira lei ainda demora um pouco, né? Pra virar uma realidade. Eu não lembro se os meus 2 últimos, né? O João, com certeza não. Mas se Arthur e Miguel fizeram. Você sabe, vocês estão falando e eu tô aqui tentando pensar, que eu não me lembro. E o que acontecia é que muitas crianças não tinham diagnóstico. Então, eram vistas como bebês preguiçosos. Isso. Ou mães que não conseguiam, né? Porque tem muito essa pressão, esse julgamento, né? Sim. Se vai conseguir ou não amamentar. Já tem aquela pressão ali. E aí, às vezes, era um bebê que tinha um freio alterado. Ele realmente tinha uma limitação anatômica. E não conseguia fazer a amamentação. E passou, né? Exato. Por não ter sido identificado ali no início. Ou então a gente vai identificar lá na frente, quando tem alteração de fala. Quantas crianças foram fazer cirurgia com 6 anos, porque não tava tendo dificuldade na alfabetização, né? Na fala, nos fonemas. Então, E o teste ele vem para somar justamente nessas questões, porque na nossa geração, por exemplo, na geração do seu filho mais velho, a gente tem várias demandas de alteração de linguagem. Então, a famosa língua presa, que as crianças não conseguem produzir o som do R, principalmente o R vibrante de arara, geladeira, que é um R que a gente precisa de mais movimento da língua. E aí essa criança passou por esse processo, né, de desenvolvimento de fala, se tornou um adolescente, se tornou um adulto, que a gente ainda observa muitas alterações. Então, vez ou outra, aparece um adulto pra gente, olha, eu queria saber como é que faz para ser avaliado, para fazer a cirurgia de frenectomia, porque é algo que impacta muito na minha comunicação. Eu já atendi diversos advogados, professores, cantores, que têm muita dificuldade na fala, e a gente vai observar a anatomia, é uma língua presa que não foi avaliada lá atrás. Então, a lei vem para agregar nesse sentido também. Sim. De facilitar um problema que vai acontecer no futuro. É inevitável. E depois também causa prejuízos na idade, quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Exatamente. E aí então, você já vai perdendo a força muscular, né? Exatamente. O primeiro impacto, ele é sempre na amamentação, né? Porque o bebê acabou de nascer e às vezes ele vai ter aquela limitação anatômica para fazer o movimento, né, de sucção. Mas a gente sabe que são diversos prejuízos, né? Um freio alterado, ele pode trazer alterações respiratórias por conta da posição de língua, uma criança que fica com a boquinha mais aberta, então respira mais pela boca, né? Tem as alterações de fala, tem um impacto na introdução alimentar, já com 6 meses, porque às vezes não consegue fazer os movimentos do bolo alimentar na boca
para fazer uma mastigação efetiva. Então, o freio, ele não vai alterar, impactar só na amamentação. É qualidade de vida, né? São várias questões que a criança vai se adaptando quando aquilo não é resolvido, né? De forma efetiva, na idade certa. E aí, colocando uma situação hipotética, onde ninguém observou, né? Foi feito o parto, ninguém observou. Como que essa mãe hoje está assistindo a gente? Pode ir lá dar uma olhadinha para ver e fazer uma avaliação. Existe isso? Tem como a mãe olhar e depois procurar um profissional? Às vezes Como a gente recebe a foto pelo WhatsApp, né? Para agendamento da consulta, ela já manda a fotinha da boquinha do neném. Tô na dúvida. E às vezes a gente já consegue observar por ali mesmo, se for uma coisa muito gritante. Então é o que a Esther falou. Geralmente o bebê respira muito pela boca. É uma linguinha que precisa descansar lá no céu da boca. Então com a pontinha mais arqueadinha, mais levantada. E não fica, essa linguinha fica sempre no chãozinho da boca, sempre mais espalhadinha. E na hora de mamar, acaba tendo muito esforço. A criança briga muito com o peito na hora de mamar. Então as principais questões são essas. Em repouso, o bebezinho que fica com a boca muito aberta e com a linguinha muito espalhada no chãozinho da boca, não consegue elevar essa linguinha. Na hora do choro também, essa linguinha ela precisa levantar. Então, às vezes, a lateral levanta, mas a pontinha não levanta. Ou, às vezes, não levanta parte nenhuma. Então, ela precisa levantar durante o choro do bebê. Então, já é um sinal também que a gente pode levar para avaliação. E, principalmente, a dificuldade de pega. Isso, Porque ganho de peso também, às vezes dificulta o ganho de peso. Sim. Porque a criança com um freio alterado, ela faz um esforço muito maior para mamar, para extrair aquele leite, do que uma criança que não tem o freio alterado. Então, a gente brinca, né, que é como se o bebê estivesse correndo uma maratona para mamar. Ao mesmo tempo que ele está ganhando caloria, ele está gastando. Então, é um outro sinal que a gente consegue observar. Tá tendo dificuldade na amamentação, o ganho de peso não tá legal, é uma boa hora da gente reavaliar também esse freio. E diante de tudo isso, se a gente observou todos esses sinais, a literatura diz para nós que é muito mais frequente em meninos. Então, a gente recebe mais meninos no consultório, lógico, tem meninas também nesse meio do caminho, mas a literatura diz pra gente que é mais frequente no sexo masculino. Então, se a gente está observando todos esses sinais e ainda é um bebezinho, um menino, a gente tem mais um ponto indicativo de que é necessário passar por essa avaliação. E a influência genética também. Se você já sabe que tem um caso na família, aí é bom reavaliar. A gente tem bebês que a gente recebeu o bebê, né? E quando viu o pai ou a mãe tinha o freio alterado e nem sabia, né? Sim. Então, tem essa influência genética muito grande. E como é bom, né, essa modernização, atualização dos estudos, né? Sim. Porque a gente dá oportunidade a uma nova geração a viver melhor, né? Sim, com a mais certeza. saúde no futuro. Porque é isso, coisa que a gente não via lá atrás. Uhum. E hoje a gente vê, né? A gente vê, estuda, trata, cuida para transformar esse momento da amamentação mais saudável e dar mais Exatamente. qualidade de vida a essa criança que vai crescer, se Exato. tornar um adulto e depois um idoso, né? Com certeza. Quanto mais rápido for feito o processo de avaliação e se for necessária a cirurgia também, melhor. A gente tem bebês de 3, 4 dias que já fizeram o procedimento com a gente. É mais fácil, né? O bebê sofre muito pouquinho, a recuperação ela é ativa, então o bebê não precisa parar de mamar no peito, na verdade é até melhor que ele mame, porque o movimento da língua ajuda a cicatrizar o processo, a Esther vai poder falar melhor sobre isso, como funciona a cirurgia, mas assim, quanto antes a gente realizar, melhor, porque a gente evita padrões inadequados, né, que vão ser realizados por conta da compensação dessa musculatura, mas ao mesmo tempo a gente facilita a vida dessa mãezinha também que está querendo amamentar e está lutando para isso. Então, esse suporte no pós-operatório a gente também faz. Então, explicar essa família como funciona, às vezes mexer nessa musculatura, então fazer uma terapia de 4, 5 sessões para que toda essa musculatura volte para o lugar, seja mais relaxada, para que aconteça a amamentação de uma forma mais fluida, né? Mais tranquila para essa mãe também. E como funciona, Esther, a cirurgia, como é? Para quem agora já olhou, já sabe que vai precisar, qual é a orientação, como funciona? Então, depois que passou por essa avaliação e a gente decidiu que realmente vai trazer benefício fazer o procedimento cirúrgico, a gente agenda para fazer no consultório, né? Já aproveito para desmistificar muitas coisas, porque os pais ficam com muito medo, né? Ai, meu bebê de 4 dias tem que passar por um procedimento cirúrgico.
Mas quando ele é bem executado, bem planejado, a gente tem toda a segurança para ter um bom resultado, né? Lá no consultório a gente utiliza a técnica laser, né, que traz mais conforto durante a cirurgia e no pós-operatório. Então, é uma cirurgia tranquila, não é uma cirurgia demorada, né? Às vezes os pais ficam assim, meu Deus, meu bebê vai ficar quanto tempo ali? Demora mais, às vezes, pra gente orientar, né? E preparar os pais que eles assistem à cirurgia, a gente dá essa liberdade. Às vezes demora mais esse processo de explicar como vai ser, acalmar o bebezinho, colocar ele deitadinho lá, do que a cirurgia em si, né? Isso aí. Então, é uma cirurgia tranquila e segura para fazer, em qualquer idade, né? E uma outra dúvida também que os pais sempre têm é sobre anestesia, né? Porque lá no consultório, a gente já tem estudos que provam que o bebê sente dor, né? Não tem como a gente falar, vou fazer um procedimento aqui porque ele não vai lembrar. Então, a gente faz anestesia local, né? Anestesia do dentista mesmo, na região, para que aquele bebê não... Isso, injetável. Porque antigamente se fazia com colírio anestésico. Pingava o colírio e aí fazia a cirurgia. Mas o colírio, ele não chega na camada onde a gente precisa fazer essa liberação. Sim. Então, a técnica cirúrgica também melhorou muito. Sim. Porque antes era um corte. Hoje a gente sabe que a gente precisa liberar fibras, né? O freio, por dentro do freio, é como se fosse uma rede de fibras, né? Então, se a gente só corta, essas fibras podem cicatrizar da forma errada. Então, a gente precisa liberar essas fibras, né? Então, para a gente fazer esse tipo de liberação, a gente precisa anestesiar o bebê, né? A gente pode até gerar uma aversão oral com aquele bebê se a gente gera um trauma tão cedo. Então, a gente anestesia, a gente faz o procedimento, a gente já, né, terminou o procedimento, a gente já leva para o peito, para a gente ver como está a amamentação. Nos primeiros segundos, geralmente, a mãe sente diferença, né? Sente diferença na abertura da boca, na pega. Por exemplo, um bebê que pegava só na pontinha do mamilo, agora já está conseguindo pegar o peito de verdade, né? Extrair o leite com mais facilidade. Tem mãe que já sente melhor até na dor. Logo no início, né? Então, é um procedimento tranquilo, que quando bem indicado, a gente tem, com certeza, um bom resultado. E a recuperação é de quanto tempo? A cicatrização com laser, com a lâmina fria também, mas assim, com laser acontece de forma muito tranquila e bem rápida. Ali nos 4 primeiros dias, a gente já vê tecido de cicatrização, já vê uma evolução, né? Já começa a terapia pós-operatória, porque é o que a Vivi falou, a gente precisa de uma cicatrização ativa. Né? Eu preciso movimentar essa língua para que ela não fique ali baixinha de novo, né? Para ter uma cicatrização ruim. Então, a gente estimula a amamentação, a Vivi ensina alguns exercícios, né? Para fazer em casa, da musculatura, de estímulo. É uma recuperação muito tranquila. Muitas mães falam pra gente que parece que nem fez nada, né? O bebê não sente, assim, um pós-operatório difícil. E é legal a gente voltar um pouquinho no assunto do corte, porque essa cirurgia ficou muito famosa como um pique. Não sei se você já ouviu falar, né? Algumas mães chegam pra gente, eu vim porque eu preciso dar um pique na língua do meu filho. O pique é justamente o barulho da tesoura, né? Vai lá e pique. Então, ainda é muito comum nas maternidades, né? Nasceu, já identificou, aí na boa vontade o profissional vai lá e já faz o pique. Às vezes até durante o parto mesmo. Durante o parto. E em alguns casos isso pode realmente resolver, porque a gente tem diferentes tipos de alteração, diferentes tipos de tecido, né? Se for um tecido mais fininho, mais delgado, um corte realmente pode resolver. Mas se for um tecido mais fibroso, a gente pode prejudicar aquele bebê, porque vai ter uma cicatrização muito ruim. Sim. E o freio pode ficar com uma alteração pior do que realmente já era. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta trazer como informação para as famílias, para avaliar, reavaliar, decidir e fazer com uma boa técnica, com um bom profissional. Porque senão a gente pode... Preparo, né? Exatamente. E na maioria das vezes, esse pacientezinho que acabou passando por esse processo de uma forma muito bruta, na maioria das vezes vai ser necessário um novo procedimento por conta dessa cicatrização que acaba sendo de uma forma adaptativa, né, de uma forma tão eficaz assim. A gente precisa de novo intervir e fazer uma nova cirurgia para de fato abrir todas as fibras que são necessárias para que tenha de verdade uma liberação dessa linguinha, né?
Porque, às vezes, com um corte ali imediato, pode ter uma melhora momentânea. Mas depois ainda vai ter adaptação. Geralmente, quando faz o corte na maternidade, não tem um acompanhamento pós-operatório com a fono. Então, dificulta muito. A cicatrização acontece de forma equivocada. orgânica, né? Exatamente. Então, você não sabe o que você juntou ou não, né? Na verdade, fica tudo solto, né? Cicatrizando. Exatamente. Se foi liberado a quantidade de fibras necessárias. E todas como essas proteger questões. o bebê nessa situação? Porque... Tô aqui pensando vulnerabilidade. na questão prática, né? Você tá lá, teve um filho, mas você não tá nem vendo. O que eu sempre converso, Pode lá isso, gente. Pô, eu tô aqui pensando, mas sabe o que acontece? Os profissionais perguntam, eles falam assim, mãe, a gente identificou aqui, ó, seu filho tem um freio alterado, a gente vai fazer a cirurgia. O pique. Mas pensa, eu ainda não sou mãe, mas você pode dar o seu relato. Lá no momento do seu parto, é um médico você falando, tá com clareza de decidir. Ainda mais que assim, vem de uma pessoa que você confia. Exatamente. Na verdade, é o que eu falo, né? Eu fico feliz com os avanços que vão tendo na saúde, né? Muitas pessoas criticam, falam, hoje em dia tudo é uma questão. Mas não, gente, é o avanço dos estudos, entendeu? Então, assim, não é porque se fazia antes que agora a gente tem que fazer. Ou se hoje a gente tem a informação, hoje a gente tem o caminho, por que não, né? É até injusto com esse bebê que acabou de nascer, você levar ainda esse sofrimento, né? E eu não julgo também o profissional que informa e quer resolver. Porque às vezes nem tem informação, né? Exatamente. Não é a área dele. Às vezes ele não está estudando especificamente as atualizações do assunto. Então, é na maior boa vontade de querer ajudar aquela família. Identificou, vamos resolver. Vamos resolver. E por isso é tão importante a gente sempre falar. Porque, olha, eu tive 3. Se eu tivesse o 4 agora, gente, não quero não. Mas vai que tivesse o 4º filho agora, eu não ia ter essa informação. Sim. Olha como que as coisas, elas vão acontecendo de forma... As atualizações vêm, né? Sim. Os estudos avançam, então a gente precisa estar preparado. Então, como pai e mãe, a gente precisa buscar a informação. Sim. E aí a gente volta para o início da nossa conversa, né? Da importância de se estudar sobre tudo que pode acontecer durante a gestação. Isso. Porque aí você tem um plano de parto, você tem uma família orientada, você tem acesso a profissionais, então a gente tem uma grande rede de apoio. Eu preciso indicar para o nutricionista materno-infantil depois do procedimento. A gente indica. A gente tem um bate-volta muito bom com o fisioterapeuta, que geralmente o osteopata ele vai liberar essa musculatura de pescoço, de ombro, que vai trazer mais tranquilidade para esse bebezinho que estava ali todo contraído, porque tá fazendo muita força de língua, então ele precisa exercer muita contração naqueles músculos ali para ajudar nesse processo de extração do leite. Então, às vezes, a gente vai precisar indicar para esse profissional e, às vezes, a família pensa, meu Deus, mas o que tem a ver, né? O pescoço e o ombro. Mas essa musculatura tá toda envolvida no mesmo processo. Né? Exatamente. Facial. Então, estudar vai ser fundamental para essa família. Entender o que pode acontecer. Lógico, a gente nunca espera, meu Deus, meu filho vai nascer com frênula alterado. Mas se acontecer, essa família já está instruída, já tem profissionais. Olha, eu conheço esse profissional, o pediatra vai indicar, olha, pode ir com tranquilidade, que eu sei que essa pessoa vai te acolher, vai tratar o seu filho da melhor maneira possível. Então, ter noções das principais alterações que podem acontecer nesse primeiro momento da vida do bebê vai trazer também mais conforto para essa família, poder de decisão. Sim, e eu aproveito muito isso no curso de gestante. Eu trago essa informação. Sim. Você perguntou, né? Nesse momento de vulnerabilidade, o que a gente pode fazer? Não, dizer não, né? O que eu oriento também? Na maioria dos testes do pezinho, orelhinha, linguinha, o acompanhante acompanha o bebê. Então, se for o pai, se for, né, a mãe da gestante, quem estiver lá acompanhando o parto, vai junto, acompanha, decide, conversa antes, né? Olha, se o nosso bebê tiver um freio alterado, o que a gente vai fazer? Né? Tendo a informação antes, a gente já sabe como agir. Né? Infelizmente, a gente não tem, né? Acontece, gente. O parto, é o que eu falo assim... Eu tive 3, né? Cada um aconteceu de uma forma. E muitas vezes eu fui idealizando algo que não aconteceu. Ou, né, aconteceu coisas que não eram para acontecer durante o meu parto. Mas você tá num momento de vulnerabilidade. Essa é a palavra. Você não tá acompanhando, você não tem poder nenhum de decisão ali. Porque você tá ali confiando nos profissionais, né?
Então, às vezes o profissional não está estudando, não está se atualizando, né? E aí você falou uma palavra, eu não julgo, mas aí eu julgo, tá? Porque o profissional precisa dessa atualização, a gente não precisa conhecer tudo. Então, mas é por isso que eu não julgo. Porque às vezes ele tá super atualizado na área dele. No acompanhamento pré-natal, no parto, nas intercorrências. Mas acaba que lidar ali com o bebê é diferente. Tanto que o bebê já sai pra ser acompanhado pelo pediatra, pelas enfermeiras, e o profissional que tá ali no parto foca na mãe. Sim. Então, assim, eu não julgo por Nesse isso, de saber que ele não tudo, consegue ter o controle de conhecimento tudo. Mas aí eu falo assim, ok, não tenho conhecimento de tudo, deixa eu chamar um profissional da área. O ideal é a gente entender que o paciente não é nosso. Criou-se essa cultura de rivalidade entre os profissionais. Porque se eu encaminhar para o dentista, ele não vai voltar para mim. Não, a gente precisa entender que o paciente ele vai precisar de acompanhamento e de conhecimento que vão além daqueles que eu tenho. Então, o ideal é a gente deixar claro para essa família, eu identifiquei aqui, mas passa pelo dentista, passa pela fono, vê com o pediatra direitinho o que a gente pode fazer, porque parece que tem uma alteração. Ou então bate o martelo, né? Olha, eu vi uma alteração, mas é importante você procurar outros profissionais para entender que é de todo mundo. Da atualização, né? E dessa mudança. De formiguinha. E dessa mudança também que tá, né, assim, no desenvolvimento da saúde, porque antigamente era muito isso mesmo. Eu tenho um pediatra e pronto. Hoje não. Hoje você tem um pediatra, hoje você tem um nutricionista, você tem um alergista, você tem um dentista, sabe? Então, aí é fazer esse tratamento multi, né? Porque realmente, até assim, é tanta informação que o pai, que a mãe precisa ter, né? Sim. Então, são tantos detalhes. Então, assim, se não é da minha área, eu não vou mexer. É o que eu penso, né? Eu aqui, neutra no assunto, né? Depois vocês brigam entre si. Bota fogo no parque. Mas, né, se não é da minha área, por que eu vou fazer um pique, né? Entendeu? É violento até, entendeu? Sim, deixa que o profissional da área identifique, analise e faça o procedimento correto. A gente até recebeu uma família que já tinha passado pela experiência da cirurgia com o filho mais velho, e foi justamente o pique, foi encaminhado pro hospital para fazer. Chegou lá, ela falou que foi 5 segundos, sentou na cadeira, botou o bebê no colo, o médico chegou e cortou, e ela ficou horrorizada. Aí ficou traumatizada. Quando ela recebeu o mesmo diagnóstico no segundo filho, ela falou, eu não quero fazer. Quero fazer diferente, Eu não quero... Não, ela não queria fazer a cirurgia. Entendi, ela buscou a gente, porque ela viu informação no nosso perfil, né, de outros depoimentos de outros pacientes. E ela falou assim, vou buscar essa segunda opinião, mas ela já chegou lá falando assim, olha, meu filho tem o freio alterado, mas eu não sei se eu quero fazer a cirurgia. Porque a minha experiência foi muito ruim. E aí a gente conversou, trouxe informação, mostrou pra ela. E até um dos depoimentos que tá pra sair lá no Instagram, que pra ela foi tranquilo. Ela ressignificou todo aquele momento, todo aquele procedimento. E sabe que foi uma decisão segura, né, pro filho dela. Não tem nada melhor do que isso, né? Olha a delicadeza que vocês estão falando, explicando passo a passo de como acontece a cirurgia, né? Eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter com os filhos, independente se é um bebê de 2 dias de nascido. Né? Lógico que essa criança vai sentir como a gente sente, gente. Com certeza. Que ilusão é essa que criaram que porque é um bebê não sente, né? Ou quem não vai lembrar, e aí depois a gente tá aí crescendo adulto cheio de coisas sem nem saber. Verdade. Nem saber, né, o que fomos levados. Muito, muito bacana. Já tô aprendendo, tá vendo? Assim, porque é algo que eu não conhecia. Muito atual, né? Pra mim, pelo menos. E como é bom a gente informar. E aí, toda essa conversa que a gente está tendo me faz pensar. Então, é bom que a gente procure profissionais que orientem desde a gestação. Sim. E aí, como que é feito? Assim, vocês atuam com a gestante, explicando? Existe uma consultoria de amamentação, é isso? Sim, exatamente isso. Desde os primeiros meses, então, a gente já explica o cuidado que você pode ter com o próprio peito por conta de questões que a gente já vem também de histórico. Precisa tomar sol. Precisa passar a bucha ali para desgastar aquele tecido para não sentir tanta dor depois. A gente já desmistifica tudo isso.
não é normal sentir dor, não é normal sentir rachadura, sangrar, como aconteceu com você. Tudo isso a gente vai auxiliar desde o período da gestação mesmo, trazendo essa informação, ilustrando isso, trazendo vídeos de outras mães, a própria estrutura. A gente tem lá no consultório agora a estrutura da boquinha para mostrar a diferença do freno. Ó, isso aqui é normal, isso aqui é alterado. A cirurgia faz isso, então a gente já tem toda a estrutura lá para trazer essa visualização e fazer com que esse entendimento seja melhor por parte da família, por parte da mãe também. Então, geralmente, a gente vai trazer esses conhecimentos, essas informações desde o pré-natal. A ginecologista, o obstetra vai fazer muito isso também, mas às vezes elas chegam pra gente já querendo saber um pouquinho mais antes do processo. Então, eu sempre falo, a rede de apoio vai ser fundamental para você, as decisões vão ser fundamentais. Às vezes, eu brinco e falo assim, coloca na conta da fono. Olha, a fono falou que não é para fazer desse jeito, porque às vezes tem a mãe, a sogra, a avó, todo mundo tentando ajudar. Olha, a minha experiência foi assim. Não, comigo foi assim. Eu falo, gente, põe na minha conta, porque comigo elas não vão ficar chateadas. Com vocês, às vezes, vão. Então, coloca na minha conta. Olha, a fono falou que não é para fazer dessa forma. Olha, a minha experiência vai ser diferente. Ela me explicou isso, isso e isso. Para trazer esse conforto também para a mãe, que às vezes tem muitas influências de informação e que, tadinha, vai querer acolher também aquela informação que vem da mãe dela, que vem da avó, que vem da sogra. Mas dá às uma vezes segurança, né? De estar junto. Exatamente, mas às vezes não é a mesma realidade. Assim como você já falou, a gente já tem atualizações que vão dizer pra gente que várias coisas que a gente viu no passado não funcionam, não são científicas e são apenas repetições de padrões culturais. Então, isso a gente tenta desmistificar na cabecinha delas para elas terem um processo, já irem para essa amamentação sabendo muitas informações. Aqui falamos do freno, né? Mas existem algumas outras, porque antigamente falava muito assim, tem que ensinar o bebê a mamar. Isso é real? É real. Às vezes o bebê nasce lá de 40 semanas, 39 semanas, e ele já sabe um padrão de sucção mais adequado por conta do tempo de vida intrauterina. Isso faz diferença. Então, quanto mais cedo esse bebezinho sai, ele sai mais cru mesmo, sem entender muito. Às vezes a gente vê até a ultrassom do bebezinho sugando o dedinho dentro da barriga, já está treinando esse processo de sucção ali dentro. Então, às vezes eles nascem muito prontos, e eu digo que é muito mais fácil a gente ensinar uma mãe do que ensinar um bebê. Então, quando eles já saem sabendo, reflexo de procura, sabendo aonde eles têm que ir, conseguindo identificar esse cheirinho do leite, fazendo uma abertura de boca adequada para pegar esse mamilo de uma forma mais completa, é muito melhor. Mas vão acontecer bebezinhos que realmente eles nascem com esse padrão de sucção um pouquinho imaturo ainda. E a gente precisa treinar essa musculatura, treinar essa sucção antes de levar esse bebezinho pro peito. Existe isso mesmo. É porque é uma falácia, né, popular. Tem que ensinar o bebê a mamar. Sim. E ensinar a mãe a amamentar. Exatamente. Né? Uma junção, né? É uma junção das Você duas ia falar, coisas. Esther? Eu te cortei. Não, eu ia falar sobre essa importância da consultoria, né? De você receber informação durante a gestação. E em relação a tudo, né? Em relação a parto, amamentação, tudo aquilo que pode te gerar angústia, dúvida, tudo aquilo que é difícil. É muito melhor você se preparar antes do que no olho do furacão você receber todas as informações. Porque quando a gente recebe também uma mãe que está tendo dificuldade de amamentar, ela carrega uma carga muito grande. Às vezes ela se culpa, ela acha que a culpa é dela, que ela que não consegue. Às vezes tem uma culpa de alguém, de um terceiro, que tá ali falando pra ela que ela não consegue. Então, é muito difícil trabalhar. Tem que ter uma sensibilidade muito grande pra gente conseguir recuperar isso. Recuperar essa confiança da mãe, né? Dar um empoderamento pra ela saber que ela consegue, que a gente só precisa ajustar algumas coisas. Então, quando é uma mãe que já tem um preparo, né? Que já passou por uma consultoria, que já teve informação, ela vem com dúvida, mas ela vem muito mais decidida, consciente, preparada, né, para aquele processo. Então, é super importante. E aí, esse acesso a essa informação que é o ponto-chave, né?
da gente procurar cursos que facilitam, Isso. profissionais que são habilitados na área. Então, quando a gente grava um vídeo, a primeira coisa que a gente pensa é isso. O que essa mãezinha vai fazer com essa informação? A Esté brinca muito de se colocar no lugar dessa mãe. Outro dia a gente ia postar um vídeo, ela tem que ter legenda, porque às vezes a mãe não Tá de madrugada, e ela não vai vídeo. poder botar o volume. Então, o vídeo tem que ter legenda, ela vai precisar ter acesso a essa informação. Então, a gente acaba tendo esse cuidado maior de trazer essa informação. O último vídeo que eu soltei foi sobre isso, sobre o que é necessário para a produção do leite. Então, algumas dicas que vão auxiliar nesse processo e que, às vezes, vão passar despercebidos. O descanso, a ingestão de líquidos, às vezes, a identificação daquele peito. Olha, ele mamou nesse aqui primeiro, na próxima mamada, coloque do outro lado para a gente poder produzir desse lado que já esvaziou. Então, essas informaçõezinhas que às vezes são detalhes, mas que no dia a dia vão fazer toda a diferença para a vida dessa mãe. Com certeza, vocês me fazem lembrar uma amiga que teve um bebê. Aí eu acho que eu fui aquela amiga chata. Ela fala até hoje que não esquece. Aí cheguei, ela chorando, que ela não queria amamentar porque tava doendo. Aí eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Aí aquela pessoa que chega e quer ajudar, né? Mas não acolhe o sofrimento da mãe ali. Mas eu acolhi, só que ela tava sendo mais firme. Aí, São perfis também, né? Às vezes você sabia que ela precisava. mas até hoje ela lembra. Um beijo, Sula. E aí eu fui lá e botei o Caleb pra mamar, sabe? Porque às vezes é isso, né? Fica todo mundo ali. E ela tava sentindo dor, porque o peito tava assim, já inchado de tanta produção, e a criança não mamando, e a criança chorando, todo mundo querendo dar fórmula, sabe? Então, assim, precisava de um apoio. Sim. Mas isso que eu tô contando uma coisa também de muito tempo atrás. Então, como é importante, né, hoje saber que tem um profissional que faz isso. Talvez hoje eu faria diferente. E ela falar, meninas, posso contratar vocês por uma amiga? E isso é um Não é? excelente presente. Às Não é? vezes a gente pensa assim, o que eu posso dar pra minha amiga que vai ter um bebê? Vou dar roupa, vou dar isso. Dá uma consultoria de amamentação. Sim. Ela vai aproveitar tanto esse presente. Sim, vai ser grata o resto da vida. Com Porque é certeza. algo tão útil, né? Muito melhor do que palpite. E não é? Então, assim, por isso que eu lembrei disso. Coisas que vão, até isso vai se atualizando, né? Então, tá vendo alguém sim. sofrer, né? Por que não indicar para profissionais, né? Presentear essa família com Exatamente. profissionais que podem dar esse Orientar, suporte, né? É justamente para diminuir essa carga da mãe, né? Não, você tem que fazer e tem E que às mamar no vezes vai peito. acontecer também de não conseguir, né, gente? Exatamente. Isso também é Sim. importante falar. Já Respeitar aconteceu com já, vocês? já. Aconteceu com a gente recentemente, inclusive, de uma mãezinha que a gente deu todo o suporte, que ela queria Fez a muito, cirurgia. fez a cirurgia, ela tentou muito, várias semanas, a gente dando suporte, ela mandava videozinho, a gente corrigia a pega, ela ia no consultório toda semana pra gente poder estar junto, participar desse processo de reintrodução dessa amamentação, né? Mas chegou um momento que ela falou, gente, eu tô esgotada, eu não tô dormindo, eu tenho outros filhos, então é uma demanda maior também das outras crianças, porque eu preciso dar esse suporte para eles também. Eu passo o dia sozinha com eles, então para mim está sendo muito difícil. Então eu entendi que nesse momento eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já treinei todas as técnicas, mas eu não estou conseguindo fazer os exercícios que vocês passam para casa, eu não estou conseguindo dar a devolutiva para vocês do que vocês me pedem, filma ele fazendo assim, me manda para a gente poder te ajudar. Então eu estou entendendo que não consigo mais. Não é um processo que está sendo saudável para mim e para minha família. E a gente super respeitou, se colocou à disposição para caso ela mude de ideia nesse meio do caminho, ou não, orientamos sobre qual o melhor bico para mamadeira, por mais que a gente entenda que existe essa confusão de bico, mas a partir do momento que a família decide, a gente está ali para dar esse suporte também, mesmo que seja um caminho contrário. Então, a gente orientou sobre mamadeira, sobre o bico artificial, a pediatra já tinha orientado sobre o uso da fórmula, então ela decidiu seguir por esse caminho que era o mais saudável para ela naquele momento. Porque às vezes quando a gente fala só da nossa realidade, né? Então eu fui uma mãe que amamentei nas minhas 3 gestações, então a gente não se coloca também no lugar do outro, né? Porque deu certo para mim e que aconteceu
de uma forma que o outro também vai acontecer. Eu falo, eu sou a favor da amamentação. No entanto, que eu fui essa amiga chata que entrou lá e enfiou a criança no peito e falou, não, vai dar mamar. Entendeu? Eu sou a favor, porque eu acredito em todos os benefícios que o leite materno traz. Acredito e vivenciei isso. Sim. Quantas vezes um bebê que tá amoadinho, que começa a ficar gripadinho, e coisa mais linda e rica é você ver o seu leite produzindo todos os anticorpos que aquela criança precisa, né? Então, assim, tem todo um caminho de dor, né, na amamentação. Ele não é um caminho romântico, mas tem todo um benefício de saúde na vida daquela criança, que quem entende realmente vai se esforçar ao máximo para que isso possa acontecer. Né? Mas a gente precisa reforçar também que hoje, depois de toda essa evolução científica, até da indústria farmacêutica, lógico, nada substitui o padrão do leite materno, ele realmente é considerado padrão ouro, justamente por isso, por conta de todos os anticorpos, os sais minerais, as vitaminas, tudo que tem ali para esse bebê. Mas caso essa mãezinha não consiga amamentar, tenha uma dificuldade na produção de leite, no processo mesmo de ordenha ou qualquer outro tipo de dificuldade, a gente já tem leites artificiais, né, fórmulas que chegam muito próximo, né, do que o leite materno faz, diferente do que era antigamente, que às vezes a gente tinha um leite somente leite, né, não tinha vitamina, não tinha nada. Hoje em dia a gente já tem leites, fórmulas que trazem mais qualidade para esse leite. Já é um leite que já tem alguns sais minerais, algumas vitaminas que vão auxiliar nesse processo. Então a mãezinha que ela não consegue amamentar, a gente já tem esse recurso de leites que são mais fortes do que a gente tinha antigamente. E existe, né, a possibilidade de não conseguir por várias esferas, né? Que conversando com vocês, eu lembro do caso de uma amiga que teve um bebê, mas ela ficou muito ruim, sabe? Ficou muito mal, precisou mesmo de intervenção para a saúde dela, e o bebê precisou ser cuidado sem a mãe, né? Exato. Tem Então, vários tem tantas cenários realidades, né? Então, tem a questão da depressão pós-parto. Às vezes aquela mãe não tá conseguindo cuidar dela mesma, então é difícil ela cuidar do bebê. Tem mães que querem voltar a trabalhar, que tem essa demanda, mães que empreendem e precisam daquele suporte, porque precisa voltar ao mercado de trabalho. E aí vai ficar com a rede de apoio. Claro que tem, hoje a gente orienta até a extração do leite, o armazenamento. Guardar. Hoje também tem outras possibilidades, né? Porque a gente consegue orientar isso. Mas a gente entende que tem várias realidades. Isso é bem bacana até falar da extração do leite, porque eu acho que, assim, eu fiz isso mesmo amamentando, porque a amamentação, ela é cansativa, né? Principalmente quando tá na fase que a criança acorda de madrugada. Então, assim, às vezes uma noite de sono inteira para uma mãe é uma recuperação de uma semana. Sim. Então, eu usava muito essa estratégia de retirar o leite à noite e pedir ao meu marido, não era sempre, nem com frequência, mas de vez em quando eu fazia, para que eu pudesse descansar naquela noite. Exatamente. Às vezes a gente usa esse recurso com a fórmula, mas o que a gente orienta é, se você tem produção de leite, faz com o seu próprio leite. Não tem necessidade de introduzir a fórmula, porque o seu leite não é fraco, o seu leite não é ralinho. Às vezes as pessoas falam isso, mas é um leite muito fraquinho, o bebê não está engordando. O seu leite tem tudo que o seu bebê precisa para aquele momento. Todas as vitaminas, tudo que ele precisa para o desenvolvimento daquela idade, está tudo ali. É rico, é completo, não tem necessidade. Óbvio, se houver indicação, a gente sempre vai respeitar isso, né? Por parte do pediatra. Mas se é só por conta de você precisar de um repouso ou a sua rede de apoio que vai usar aquele momento para você descansar, tira o seu próprio leite, coloca lá a data bonitinha, a quantidade de ml, guarda na geladeira e depois você vai conseguir usar aquele próprio leite nesses intervalos, onde a mãe precisa descansar ou às vezes precisa trabalhar. Exatamente. É minha cunhada um beijo, Clarice, que também foi, assim, muito esforçada nessa questão da amamentação, porque tem que haver muito esforço também. Que ela precisou retornar ao trabalho, mas todas as vezes ela tirava o próprio leite, fazia o armazenamento adequado para que as crianças ainda pudessem, no momento em que ela estava ausente, ser beneficiada com esse leite. Sim. E é isso, né? Um caminho certo, a gente não tem como definir para ninguém, porque as realidades são diferentes. Mas as informações essas a gente precisa sempre passar, né? Exatamente. E saber que o leite materno, ele é rico de muitas questões, né? De muitos nutrientes. Ele muda conforme a mãe
e a necessidade do bebê é algo, assim, que incrível. uma fórmula, né? por mais benéfica que seja, não Exatamente, tem. não vai alcançar. Não vai Porque é uma capacidade de você ver o seu filho se recuperando através do seu leite, né? Isso, assim, é incrível. E toda a questão do vínculo também. Tem estudos que falam da importância na área da psicologia, né? Da formação daquele bebê, de trazer segurança, confiança, porque ele se sente seguro, ele se sente amado. Então, também tem toda essa questão Reflexos, né, pro resto da pro vida. resto da vida. Você sabe que a Patrícia é cruel, já levantou a placa ali, dizendo que tá acabando. Mas eu não queria terminar o episódio sem a gente falar um pouco disso, sabe, Esther? Desse vínculo, mas na hora que a gente vai fazer o desmame, que é um outro processo muito difícil também, né? Sim. E aí, qual é o momento de fazer o desmame? Como fazer o desmame? O ideal é que seja sempre conversado com essa criança, né? A gente não pode ignorar a compreensão deles e o entendimento que eles têm a respeito disso também. Então, deixar isso claro para a criança, que é um momento, tanto para a mãe quanto para ele, que ele já está sendo alimentado de outras formas e essa relação do afeto, né? Deixar claro para essa criança que não vai deixar de ter colinho, que não vai deixar de ter abraço, de afeto, vai estar tudo sempre presente ali no colinho dessa mãe, só que de outra forma, sem essa sucção, sem essa extração do leite presente. Então, é uma forma natural de acontecer o desmame, conversando, respeitando esses limites da criança também. Não é fácil, né? Às vezes não vai ser tranquilo, mas é um processo que precisa acontecer e precisa ser de uma forma natural. É uma dúvida muito frequente, né? A gente queria ter uma fórmula mágica de falar como fazer o desmame, mas acho que o principal conselho é a decisão, né? Você ser firme na decisão, se você decidir mostrar para o seu filho da melhor forma, né, que você encontrar ali, que é o momento que ele vai entender. É claro que não vai ser fácil, né? Os primeiros dias são sempre difíceis, principalmente se tiver um apego muito grande da parte do bebê. Vai ser sofrido para a mãe ver o bebê pedindo, né, querendo muito, e a gente ter que falar um não, ou ter que conversar dizendo que não é o momento. Mas os primeiros dias são difíceis. Depois a criança vai se adaptar, ela vai entender, ela vai perceber também que o amor tá ali de outras formas. Exatamente. Às vezes é mais difícil para a mãe do que Do para o que pro bebê. bebê. A mãe também tem um processo de entender que é aquele momento, né? Então, para a cabecinha dessa mãe, às vezes é mais difícil que para o bebê. Às vezes a gente recebe uma mãezinha que fala, mas eu queria tanto continuar, mas é necessário, né? Às vezes por conta do próprio trabalho, por conta de outra gestação, né? De começar tudo de novo. Então, às vezes a gente precisa ajudar a intervir também na cabecinha dessa mãe. Não é fácil, né? Eu passei por 3 momentos de amamentação, fiz 3 desmame, então eu digo, realmente não é fácil, mas decidir e contribuir com afeto, né? Uma frase que eu sempre usava com as crianças eram, olha, agora não é mais a hora, mas eu tô aqui. E me colocava à disposição para dar o colo, para acolher, para entender junto deles que esse era um momento desafiador, né? E ser firme na minha decisão, né? Porque a criança não tem como decidir sobre isso. Quem decide realmente é a mãe, a família que está perto. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês. Quero aproveitar também aqui para deixar o contato de vocês, para quem nos assistiu até agora. Para que as pessoas possam tirar as dúvidas, né? Vamos começar então com a Viviane. Pode procurar pelo @fonoviviane Marchetti, ali como se escreve mesmo, ou então entrar em contato pelo telefone 22 98 11 2 2040, marcar sua consulta, tirar a sua dúvida. E também pode estar entrando em contato para falar com a Esther pelo @doutora DRA Esther Carvalho, ou então pelo telefone do seu consultório, né? No telefone 22 992 41 8473. E tá acompanhando também, tenho certeza que são conteúdos riquíssimos. Vou colocar depois também na nossa legenda o contato de vocês. Vou divulgar lá no Instagram, porque com certeza informação boa a gente tem que estar sempre falando, né? Com certeza. Quero agradecer também ao Estúdio Realize, que é esse espaço onde a gente grava os nossos episódios, aqui em Nova Friburgo, localizado no Cadima Shopping. Então, se você tem vontade em criar o seu podcast, ou então
uma aula, uma palestra, você pode vir aqui, é só você falar com o Hugo ou com a Patrícia pelo @estudiorealizenf ou então pelo telefone 229977344493 e quem sabe montar também o seu podcast, se esse é o teu sonho e sua vontade. É só você falar com eles. Agradeço também a Fridesk, nossa parceira, que produz embalagens lindas aí para o consultório, para a loja, para o podcast também. Então, você pode estar falando com a Fridesk pelo @Fridesk ou então falando com as meninas no comercial pelo telefone 22999208030 ou então pelo site www.fridesk.com.br e tá preparando as suas embalagens. Final de ano chegando, né? Verdade. A gente quer dar brinde, necessaire, sacola personalizada e vocês encontram lá. Por acaso, eu me chamo Priscila Guindani, sempre me esqueço de me apresentar. Vai ser um prazer enorme na minha rede social. Compartilhe um pouco da minha rotina como mãe de 3, um pouquinho da minha vida. Vai ser um prazer enorme te receber por lá. É só procurar a Priscila Guindani. Continuar acompanhando aqui o nosso podcast, porque a gente sempre diz que aqui cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Eu saio desse episódio cheia de informações novas, agora para dar outro tipo de pitaco. Tá com problema? Eu vou ligar para as meninas. Ótimo. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio, onde falamos que a amamentação ela é um padrão ouro para a saúde infantil e com certeza é. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.